Sejam bem-vindos ao nosso podcast Dança Falada. Estou aqui no primeiro episódio, nossa estreia, com uma convidada incrível. Bom, para quem não me conhece primeiro, eu sou Thaís Bechepeche, já trabalho com dança aí tem uns bons anos. Danço desde os 3, já dou aula tem mais de 20 anos, para quê? Falar sobre datas. Mas a paixão pela dança me trouxe outros caminhos e me fez criar este podcast. E trazer aqui uma pessoa na dança que eu admiro muito, que está trilhando um caminho maravilhoso. Não vou falar demais dela porque ela vai contar com mais detalhes, mas temos Vivi Cavalcante, aqui de São José. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de coração. Dona e proprietária de 2 unidades da Academia Vivi Cavalcante. Vai contar um pouco de toda essa história dela maravilhosa para nós. E já vamos começar assim, Vivi. Primeiro, muito obrigada, seja bem-vinda. E ao invés de eu ficar falando do seu currículo, eu quero que você conte um pouco da sua história. Como que começou, como que rolou tudo isso. Tá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Eu acho muito importante isso que você está fazendo, porque precisamos falar de dança. E é o que eu sempre falo também, quanto mais a gente falar de dança com qualidade, mais pessoas vão dançar. E a gente que dança sabe como é maravilhoso, como faz bem pro corpo, faz bem pra mente, faz bem pra alma, né? A dança fez eu me descobrir melhor, né? Então, eu sempre que danço, que eu tô ali nesse meio, eu descubro que eu posso ser melhor, que eu posso ter uma melhor versão de mim e consigo desabrochar isso nas pessoas também. Então, é sensacional, é maravilhoso. Vou começar um pouquinho da minha história, né? Tentar ser o mais breve possível, porque eu falo pra caramba, porque depois você me corta. Uma coisa a gente edita, a gente quer corta, daí no porque é pra quem quer realmente conteúdo de qualidade e falar de dança. Quem quiser ver discurso, acompanha os cortes no Instagram. Então. Verdade. Vamos lá. Eu comecei a dança com 4 anos de idade. Na verdade, eu comecei, não foi de uma vontade minha. A minha tia queria colocar minha prima e aí, leva a Vivi pra fazer companhia. A gente entrou em agosto. A gente entrou em agosto. Em dezembro a gente dançou no espetáculo. Minha prima saiu e eu continuei. Porque daí minha mãe perguntou: você quer continuar ou você quer sair? Aí já tava entregue já. E aí continuei. Já tinha picado o bichinho da dança? Já. Nossa, daí a minha prima, o tio, ela até queria continuar, mas meu tio falou assim: não vai fazer mais não. E aí a minha mãe continuou. E quis, né, deu continuidade ali no que eu na minha vontade. E você tinha quantos anos? 4 aninhos. Agora eu tenho 28. Eu tenho 33, que pros íntimos. Pros íntimos, só aqui pros mais chegados. Pros mais chegados, 33, mas é 28 pra quem perguntar, tá, gente? Mas foi com 4 aninhos que eu iniciei. E eu me lembro de não ser fácil, porque assim, família simples, né? Minha mãe não tinha condições, assim. No começo era mais tranquilo, só que daí depois muitas coisas mudam durante a nossa vida, né? Eu fiz, na minha primeira escola de formação, eu fiz por 14 anos balé, né? Então, assim, nesse meio termo, minha mãe teve altos e baixos ali e não foi fácil pagar o balé, né? Então, eu lembro desde ali ser difícil, assim, ser sacrificante. Eu lembro de eu fazendo rifa, eu chegava no churrasco de família, eu já com o talãozinho da rifa para poder pagar espetáculo, porque eu dançava um monte de coreografia. E a minha mãe sempre se esforçando muito, sempre me incentivando. Que delícia. Minha mãe sempre me incentivando muito nessa trajetória. E eu me lembro de criança, as pessoas, sabe, você vive perguntando para as crianças: o que você quer ser quando você crescer? O que você quer ser quando você crescer? E eu falava que eu queria ser professora de balé e ter uma escola de dança. Criança. Olha que legal, essa é uma pergunta que eu tinha. Você tinha? Já sabia que provavelmente ia vir com a sua história. Então, já pequena, eu falava isso. Eu acho que a minha primeira professora de balé, ela contava muito a história dela. E também não era uma história fácil, então eu acho que eu me identificava muito com isso. E como eu vi que ela conseguiu, eu pensava: se ela conseguiu, ela é minha fonte de inspiração. Exatamente.
E aí fui. Nisso fui crescendo, e aí pensei, tem que estudar, né? O que eu vou fazer? Faculdade de dança, faculdade do quê, né? Mas nessa época eu não tinha visão de que eu teria que ter feito uma administração, uma gestão a gente empresarial. pensa só no técnico. No técnico, exatamente. E aí eu tava entre dança e educação física. Só que dança não tem aqui em São José, pelo menos na época não tinha, né? Não tem ainda. Não tem ainda, né? Então, como não tinha, eu falei, bom, minha mãe não vai ter condições de pagar pra eu morar em outro lugar. Então, educação física é o mais fácil, né? A Maris que vem para o bem, que minha Isso. mãe pagou pra eu ir pra outro lugar. Pagou. Eu fui, fiz um ano, voltei aqui. Voltou que não foi feliz. Porque o importante é ser feliz, né? Fui pra educação física. Só que na época, né, também, minha mãe não ia ter condições de pagar a faculdade pra mim. Fui fazer o Enem. Ganhei uma bolsa, 50%. Ainda não dava, mas ainda não dava. Aí eu tenho uma tia muito bem de vida. E aí ela falou que ia pagar pra mim até eu me estabilizar. Só que nesse meio termo, eu consegui um emprego na Atento, gente. Atento, pra quem não sabe. Atento! Operadora de telemarketing, eu vendia linhas de telefone e internet de escada. Gente, entregou a nossa idade todinha. Toda! 28 anos, não se esqueça. E aí, nesse meio termo, né, fui. Só que eu já entrei com a cabeça assim, eu tenho que ficar um ano aqui. É o máximo. Porque não dá. Na época, eu ia receber o salário mínimo e mais comissão, né? Que dava exatamente o valor de pagar a faculdade e o balé. Olha. Assim, contadinho ali, né? Nesse meio termo eu fui indo, fazendo balé, fazendo a faculdade, né? Quando eu tinha 22, 23, acho que por volta dos 23, sou péssima com data, tá? Talvez eu... Mais ou menos, tá bom, Eu né? me confundo, mais ou menos. Mais ou menos. Eu estava com mais ou menos 23 anos. Eu fiquei esse um ano na Atento. Então eu lembro que eu entrei em janeiro de um ano. Janeiro do outro ano eu estava pedindo conta, porque eu consegui um emprego numa escola que ia me pagar exatamente o salário mínimo que eu ganhava na Atento. Na Atento. Isso. Então assim, consegui bater. E era uma escola regular. Regular. Que o balé ia entrar como educação física, porque eles não tinham quadro. Ah, então você ia dar aula de balé. De balé. Numa escola regular. Exatamente. Tá, E aí, legal. fui para essa escola, assim, contadinho, o valor que eu ganhava ali, e ainda não ia trabalhar todo dia na escola, consegui encaixar outras coisinhas, que foi o que eu fiz. Ah, bom, Uma loucura. Nesse ano foi... Porque no fim das contas você até tava ganhando melhor, né? Porque você trabalhava, Sim. você ganhava a mesma coisa, Trabalhava menos. mas trabalhava menos. Exato, exato. Eu fui com a cara e com a coragem ali, vai dar certo, eu não sei, mas fui. Saí da Atento, comecei nessa escola, arrumei outras escolas. Nesse um ano ali de Atento, foi um ano que eu dancei assim, porque o horário da Atento mudava muito. Então, fazia um mês, tinha que ficar um mês sem dançar, mas assim, nunca longe. Consegui sair da Atento, arrumei a escola, comecei na escola. E aí nessa escola, que era no bairro Interlagos, quem é de São José sabe, é um bairro bem afastadinho, bem tranquilo, Bem tranquilo. tem uma calma. estrada de uns 3 quilômetros para entrar e para sair, né? Só que eu dava aula numa escola nesse bairro. E aí o pessoal ficava desse bairro, dessa escola, né? Ai, abre a escola, abre essa escola, você não tem vontade de abrir a escola. E aí teve uma aluna minha que saiu da escola e queria continuar dançando. E o meu tio tinha uma casa. E do lado da casa tinha um ponto, assim, onde ele guardava a carretinha dele. Era tipo, na intenção dele era ser um ponto de comércio, mas era meio garagem também, né? Liguei pra ele e falei, tio, seguinte, se eu abrir minha escola, quanto que o senhor cobra de aluguel? Aí ele falou assim, não, se você abrir, isso era mais ou menos abril. Se você abrir, o tio até o final do ano não cobra nada. Temos um prazo aí. Temos um prazo razoável. Aí o tio foi lá, esvaziou tudo, e aí a minha família, eles são ótimos, então eles me ajudaram também, nessa época, ainda estava universitária, né? É verdade, não tinha acabado a faculdade ainda. Não, tinha acabado, sei lá, estava no terceiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade. Fui. Minha tia, que é bem de condição, né, me deu os espelhos, minha avó me deu a barra, e o meu tio me deu o serviço, a mão de obra. Então eu comprei divisórias, sabe divisória? Comprei as divisórias em móveis usados, sabe esse negócio que vem de escritório, que vende essas divisórias desmontadas? Eu ia nesse lugar, via as divisórias, comprava divisória. Meu tio ia lá todo sábado e montava pra mim. Então eu ia lá com ele, ficava o sábado inteiro montando.
E aí, em 2013, agosto de 2013, então, abril, maio, junho, julho, agosto. Levou 5 meses pra conseguir montar tudo, porque o meu tio só podia no sábado. Só de final de semana. Porque ele trabalhava durante a semana e domingo era dia de descanso. Então, eu ia indo lá durante a semana adiantar o que eu podia, conciliando faculdade e as aulas. E as aulas da escola. Exato. Igual uma... Mais as suas. Mais as minhas, né? Igual uma doida, trabalhando. Mas indo lá realizar um negócio. Em agosto, e esse mês, né? Faz 11 anos. Faz 11 anos. Que dia? Mais ou menos dia 13 de agosto. Gente, mas é igualzinho a Cristina. É. A Cristina faz 40 anos, 13 de agosto. Sério? Jura? Ela é uma musa pra mim, então já se inspira na Maravilhosa. Já arrasou? Maravilhosa. E aí a gente abriu ali nesse lugar. Só que assim, abri, e aí eu estudava o quê? Técnica do balé, corpo humano, educação física e o negócio. Mas você tava estudando corpo humano, cara. Você já tava um passo à frente. Mas e o business? Né? E o negócio? E monetizar isso? Como? Nem sabia o que era monetizar na época, né? Aí fui, menina, abri. Mas assim, primeiro ano, como era novidade no bairro, eu cobrava R$50 na mensalidade. Gente, Para tudo, né? Para o mundo, R$50 a mensalidade. R$50 a mensalidade. Ela fazia doação, ela não abriu doação. uma escola, abriu uma ONG. Isso, era tipo isso. Tinha uma amiga minha, porque apareceu o pessoal que não podia pagar, porque era um bairro bem humilde, né? E eu queria dar bolsa, e a minha amiga falava assim, se você continuar dando bolsa, esse é seu propósito de falar aqui, de levar a dança para mais pessoas, você não vai poder levar nem para seus alunos mais, porque você não vai conseguir pagar suas contas. Ela falava assim pra mim. Esse probleminha existe. Esse probleminha, porque a gente faz com tanto amor, que a gente quer que todo mundo faça. Hoje eu entendo que não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai ter condições de fazer. E assim, às vezes a pessoa não vai se identificar comigo. E ela não vai fazer comigo porque ela não se identificou comigo, com a minha linha de trabalho, e tá tudo bem. Mas na época eu não tinha essa visão, então eu me frustrava muito também. E eu vejo muito o que acontece, aí eu, escutando a sua história, acho que também é bem por aí. Na dança as pessoas acabam abrindo academia muito por amor à dança, né? Ninguém pensa, aí você me corrige se eu estiver errada, eu acho que é a mesma coisa. Em abrir um negócio, Exato. Né? Ai, vou empreender, vou fazer, né? Vou abrir um negócio, vou vender camisetas. Ninguém pensa em vender, em abrir um negócio lucrativo, tal. As pessoas pensam assim, eu amo a dança, então vou abrir minha academia. Vou abrir. Né? Vou dando aula em algum lugar, começa dando aula. Sabe? Aí vai dando aula em algum lugar e aí o próximo passo acaba sendo abrir uma escola, mas porque você ama e aí de repente você quer dar aula nos seus termos e ter os seus próprios horários, né? Porque quando você dá aula em uma academia, você fica sujeito aos horários da academia, enfim. Mas é muito mais pelo caminho do que eu amo fazer do que pensando em empreender mesmo, em um negócio de fato. Isso veio quando? Processo, né? A gente foi 2013 e assim, só complementando o que você falou, eu acho que a gente faz conta assim também. Eu tenho 50 alunos naquela escola. 10 fala que vai comigo. Na outra eu tenho 30. 10 fala que vai comigo. Você faz a conta sem fazer a conta de imposto, né? Aluguel, funcionário. E aí na sua cabeça vai dar muito mais também. Então eu cheguei a fazer essa conta. E aí eu vi que não era bem assim, né? Hoje eu sei. Fui em 2013, abri, eu fiquei 4 anos lá no Interlagos. E aí, quando era pra eu sair do Interlagos, que eu já tava assim, será que eu vou continuar com a escola? Porque você já tinha se formado na faculdade? Tinha me formado na faculdade, só que eu ainda tava assim, ali no Interlagos eu comecei a ver que assim, eu tava pagando pra trabalhar, né? Então, no final do ano, desses 4 anos, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Em 2017, eu tava assim, será que... E nesse ano, gente, vou contar pra vocês. Fiz empréstimo pra pagar espetáculo, porque eu não sabia precificar. Começa a se embolar, né? Começa. E aí, nessa, né, eu tava, será que eu continuo a escola? Será que não? E aí, no bairro vizinho, que não tinha o estradão pra chegar, né, no bairro vizinho, tinha uma academia que a pessoa abriu pensando em empreender. Trabalhava com dança, mas nem tanto. E essa academia parecia ser bem lotada, né? E ele não queria mais. Ele estava trabalhando na prefeitura e ele falou assim, olha,
tô querendo vender a escola, vi que nenhuma professora aqui quer, nenhuma professora tem perfil de dar continuidade, e você tá com a sua escola ali, quer comprar? E aí eu comprei. Dei o meu carro. Pensou muito não, nem pensou. Falou, é isso mesmo. Eu fiquei 6 meses ali meio que arrendando, sabe? 6 meses. Tá. E aí no meio do ano a gente tomou a decisão de compra, né? Aí eu dei o meu carro e peguei a escola. Os alunos, mais ou menos com os alunos dentro, porque a linha de trabalho era completamente diferente. Então nessa leva eu perdi mais de 30 alunos, entendeu? E aí os meus alunos lá do Interlagos, alguns vieram comigo, alguns estão comigo até hoje, uma é até professora. Olha que legal. Mas não foi uma coisa assim, ainda não era um negócio, né? Ainda não tinha essa visão. 2018, fui para esse lugar, era um prédio, gente, depois eu te mando fotos, se você quiser colocar alguma coisa assim. Era um prédio maior que esse meu, não era uma garagem mais, mas ainda era um prédio bem antigo. Era maior, tinha 2 salas, tinha uma recepção agora, mas assim, bem antigo, bem pisinho torto, bem simples assim. Mas fui com a cara e com a coragem. Ainda não era um negócio, mas eu estava começando a enxergar um pouco diferente, né? E que você precisaria começar a pensar como um negócio. Isso, né? Porque lá no Interlagos era basicamente eu sozinha, e aí eu tinha um professor de Zumba e uma professora de dança de salão, que eram linhas diferentes da que eu costumava trabalhar. Aí, chegou nesse lugar, eu tinha uma equipe, né? E aí eu comecei a ver que... Assim, porque daí já veio com tudo, com já veio com tudo. Já veio com tudo, como ia ter 2 salas, eu ia dar aula em uma, né? E nessa época, o meu marido, meu sócio, já estava comigo. Então, ele estava comigo desde o 2º ano, desde 2014, lá no Interlagos. Mas ele já era seu sócio? Não, em 2014 ele começou como meu sócio. Porque qual foi a conta que o meu marido fez? Eu tinha uma secretária, que era essa minha amiga, que falava essas coisas pra mim. Ah, legal. Era uma boa amiga. Ela, verdade. Ela é minha amiga até hoje, né? A gente sai até hoje, é minha amiga mesmo. E aí, essa minha amiga, ela tinha os trabalhos dela, também fazia outras coisas paralelas ali, né? E aí, nesse meio termo, eu pagava um salário mínimo para essa minha amiga e ele trabalhava em fábrica. Tipo, gente, trabalhar em fábrica é assim, sai de casa 4 horas da manhã, chega em casa 4 horas da tarde, ele ainda fazia faculdade, ele fez direito com meu marido, ele ainda fez um barulhinho. 5. Não tem problema. Pode ignorar. E aí ele estava fazendo faculdade, a gente fez as contas. Eu ganho 1.400 na fábrica, você paga 600 para a Jéssica. Se a gente trabalhar junto, acho que a gente consegue ganhar a mesma coisa e eu consigo ter mais qualidade de vida. Então essa foi a decisão para ele estar com a gente, né? Daí ele saiu da fábrica e foi. Só que nessa época ainda não era um negócio. Em 2018 a gente tomou a decisão juntos, fomos para o bairro vizinho, que era melhor para eu conseguir captar alunos. Porque o Interlagos, como era um estradão, difícil acesso, eu não conseguia captar alunos de fora do bairro, era muito, dava para contar no dedo quantos vinham de fora do bairro. E aí ali no Colonial era mais fácil alguns alunos virem, né? Enfim. E aí fomos lá, pandemia. Olha que bênção. Olha, né? Um ano de academia. Um ano de academia. Um ano e meio. Não, 2 anos, 2018, porque 2018, 2019, a pandemia foi 2020. É verdade. Né? 2 anos e... Isso, nessa época a gente já estava começando ali a padronizar algumas coisas, a alinhar algumas coisas com as professoras, a fazer uma reunião de equipe ou outra, só que ainda não eram claras as coisas, sabe? Melhoramos um pouquinho o processo de atendimento ali no WhatsApp, contratamos sistema, já estava começando a andar. Aí veio a pandemia, né? A pandemia, gente, foi um tapa na cara, né? A pandemia foi assim. A pandemia foi um Deus nos acuda, né? Isso, o que a gente faz? E faltou bastante maturidade da minha parte para lidar com algumas situações, né? Só que nessa época, em 2018, 2019, como a gente tinha o treinamento para os professores, o pessoal ficava ali no Instagram. Que legal! É curso! Aonde é? Será que essa participação especial é a participação especial do Caio, gente? Caio, gente, depois ele, né? É um fundo musical. Maravilhoso. 2018, mas esse treinamento você postava o treinamento dos professores que você fazia com a sua própria equipe. Isso, e era um treinamento voltado para metodologia, né? Porque como eu falei para vocês, fui para a área de estudar a técnica, a dança, como é que fazer isso sem encantador para as crianças ali, que é o nosso forte hoje, né?
é o balé Você já infantil. estudava a técnica e muito da didática também, de Exato. como realmente ensinar. Exato, de entender os processos de desenvolvimento infantil, como cativar cada faixa etária, como ser realmente algo que fosse impactar no desenvolvimento das crianças, levando para outras áreas, né? Não só para ser um bailarino, porque ao meu ver a dança, eu vejo balé em tudo. Tudo eu vejo balé, tudo pra mim é balé. Então se eu vou pegar uma Mas coisa... é que existe uma pesquisa, né, que os profissionais que já foram bailarinos, tiveram essa rotina de bailarino, têm muito mais sucesso, porque são mais comprometidos, são mais resilientes, são disciplinados, aguenta bronca, né, não tem... Vai falar isso pra mim, né? Então, não, e porque na dança o tempo todo é isso, né? O tempo todo você tá sendo corrigido. E hoje em dia a gente vive num mundo que a gente não pode ser corrigido, não pode falar nada, porque dá, né? E aí no balé o tempo todo você tá sendo corrigido. Aí quando você melhora, quando você consegue, você quer melhorar aquilo. Então eu levo muito esse pensamento pra minha vida. Então no balé eu fiz uma pirueta. Eu consegui fazer uma pirueta ali, eu quero fazer duas. Então é a mesma coisa no negócio, né? Então eu levo isso pro negócio, levo isso pra vida, quero melhorar meu casamento, minha qualidade de vida, né? Enfim, isso veio amadurecendo com o meu amadurecimento de negócio também. Então é tudo influencia tudo. Ligado, né? Tudo influencia tudo. Não tem como, o negócio, a vida pessoal. Não, é tudo junto, né? Essa é a minha visão de vida hoje. Meu marido nem é meu sócio, mas eu concordo. Eu acho que faz diferença, porque é a sua vida ali, né? A engrenagem, a rotina da sua vida toda, então... Aí você tem que fazer alguma coisa. Ele não é seu sócio, você não tá o tempo todo junto. Mas fica, gente, porque o meu é meu sócio. Às vezes a gente só fala de trabalho, às vezes eu falo pra ele. Bora, nós dois, eu e você. Cadê? Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, porque eu acho que não tem como ser tudo equilibrado. Mas são... Acho que não é dividido em partes iguais, mas cada momento tem que ter o seu momento, né? Cada assunto tem que ter o seu pedaço ali no bolo. E às vezes eu vou me dedicar muito a uma parte, mas tem que ser negociado. Esse aqui vai começar aqui, vai terminar, que nem um trabalho na tempo, vai durar 1 ano. Né? Às vezes dura 1 ano e 2 meses, mas não pode extrapolar, porque senão a gente acaba deixando coisas importantes de lado, né? Enfim, fui 2018, 2019 eu tava lá no Colonial, nesse bairro, né? Nesse prédio mais simples. Veio pandemia, só que antes disso, eu e uma amiga minha, a Biba, Gabi, que até vai ser mamãe agora, e a gente se encontrou nesse final de semana, né? Eu e a Biba, falando sobre metodologia, como a gente estudava isso, o pessoal falava de postar. Falei assim, vamos começar a falar sobre balé infantil e fazer um Instagram pra gente, que é onde surgiu o balé em conteúdo. O balé em conteúdo. Que são coisas que se unificam, mas são paralelas. A Escola Academia de Dança Vivi Cavalcante é um negócio e o balé em conteúdo é outro negócio. É outro negócio. Só que o balé em conteúdo começou falando sobre aulas de balé infantil. Como manter as crianças interessadas, como trabalhar com aulas temáticas de forma que não fosse recriação, e sim balé, né? Importantíssimo. Porque se estimular a criança, uma recriação estimula, mas como que eu vou estimular essa criança de forma temática para o balé, né? Então agora a gente está trabalhando o circo, porque o espetáculo vai ser circense, vai ser do circo, né? Legal. Então a gente está trabalhando o circo nas aulas de balé infantil. E aí, nossa, todas as professoras, nossa, que aula legal, nossa, que legal, as crianças fazem, nossa, elas estão aprendendo, elas estão interessadas, elas estão se desenvolvendo. Então, assim, essa movimentação, né? Maravilhosa. Que renova a energia até do professor, né? Com certeza, com certeza. E aí, enfim, abrimos o balé em conteúdo. E aí, passou um tempo, a gente fez uma mentoria com a Adriele Almeida do Mundo Bailarinístico. E ela falou, isso aqui que vocês têm é muito bom, vocês têm que fazer curso disso. Aí eu, mas será, né? Eu dando curso? Ela, menina, é bom o negócio. Olha, por que vocês não fazem isso? Ela deu vários toques ali, a gente contratou uma mentoria, né? E ela deu vários toques, falou várias coisas. E a gente transformou num e-book e depois virou um curso, né? E aí, nessa época, era eu e a Biba. E aí, a gente vendia o curso e o que eu via nesse curso? Que o pessoal queria comprar, mas não tinha dinheiro. Queria comprar e não tinha dinheiro. E se o meu propósito era levar a dança para mais pessoas, e isso está comigo na minha visão desde antes de eu entender que isso era um negócio, né? Eu sempre falei isso, né? Eu
queria abrir minha academia, eu queria chegar no máximo de pessoas possível, mostrar como a dança pode ser boa, terapia, enfim. E aí nisso eu comecei a visualizar isso, e aí nisso eu comecei a fazer cursos de gestão também. Então veio a pandemia, na pandemia eu estudei muito. Então eu fiz muito curso online na pandemia, comecei, gente, com os gratuitos. Com curso gratuito, sabe? Aquelas masterclass. E uma coisa que eu vi, que na dança tem poucos cursos de gestão. Na época que eu comecei a falar de gestão, tinha menos ainda. Agora tem mais. Agora já aumentou um pouco. Já aumentou um pouco. Mas na época que eu comecei, até para professor já não é tanto, né? Não. Específico para professor. Não, é pouco. E mesmo assim, quando é para professor, é técnico. Sim. Não é... falando. E a gestão também tá lá muito com o professor, né? Exato, porque o professor precisa saber se gerenciar, né? Ele, na maioria das vezes, é autônomo. Se ele fica doente, né? Não recebe, enfim. E tem muita coisa além, né? De ensinar, saber ensinar, né? No professor. Tem postura, posicionamento, muita coisa que... Sim. Sim, e o professor normalmente ama a dança, mas ele tem dificuldade de se vender, que foi uma dificuldade que eu tive bastante no começo, né? E na pandemia eu estudei muito. E eu dei muito curso de balé infantil na pandemia. E aí era o curso online? Curso online. Na pandemia foram todos online. Cheguei a dar alguns cursos presenciais, mas a maioria dos cursos que eu dei no Balé em Conteúdo foram online. E aí nessa época da pandemia a Biba saiu do Balé em Conteúdo. Ela teve questões pessoais e resolveu, olha, com Balé em Conteúdo eu não vou continuar. E aí eu fui nos cursos online, fui indo. E assim, gente, os cursos com ticket ok, 100, 150, e muito professor que eu vi, quero muito fazer, admiro muito seu trabalho, mas não tem condições. Claro que tava na pandemia e tal, mas eu comecei a ver... Foi uma situação complicada, né, a mais... Exato. E aí eu comecei a ver que isso era uma dor e estudando sobre gestão na internet. Então, muito curso online, assistindo palestra da TEDx, estando mais próximo de algumas pessoas que eu admirava ali. Hoje, alguns nomes que eu cito que me ajudaram. O Joel J me ajudou muito. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Gosto muito das reflexões dele. Um curso de gestão que eu fiz, que pra mim foi assim, o melhor de todos, foi o do Conrado Adolfo, que ele que trouxe essa visão pra mim de comercial 1, comercial 2, marketing, separar os setores, entender os setores, ter clareza nos setores e as obrigações desses setores. Esse foi presencial já pós-pandemia, né? Mas assim, sensacional. Script de venda, né? Nem sabia. Quando eu comecei, eu não sabia o que era isso. E aí, assim, um recorte, né? Você tava lá na história da pandemia. Na pandemia, o que te segurou financeiramente foi o Balé em Conteúdo? Foi. Na pandemia. A escola rolou uma demandada. Rolou, eu ainda tava conseguindo... porque daí eu comecei a estudar mais sobre gestão e aí eu comecei a aplicar algumas estratégias. Isso. Então, uma coisa que virou o jogo ali na época da pandemia, tráfego pago. Eu não fazia tráfego pago, na verdade eu nem sabia o que era. E aí o meu marido começou a estudar, viu ali uma pessoa que dava curso de tráfego. Na época, ele pagou para fazer o curso e a gente tinha, assim, R$200 na mão naquele dia. 200 reais. Vamos investir no tráfego ou vamos fazer compra para casa? Não que a gente tinha passado necessidade, mas assim, era uma decisão ali, né? Aí investimos em tráfego pago. E aí, ainda bem agora, né? Não, eu comecei a trazer aluno para fazer aula online que nunca me conheceu. Te amo, te vivi. Sabe? Não, online. Não, online. Que é um sufoco, né? Que é um sufoco. Te amo, te vivi. Na pandemia, começamos a investir em tráfego pago. E começou a trazer aluno, a gente foi de 30 para 50, isso no online, tá? Então a gente tinha 130 alunos quando começou a pandemia, fomos para 30 alunos, e aí em menos de 2 meses conseguimos ter 50 alunos ali, e aí negociando aluguel, negociando funcionário, enfim, foi uma loucura, né? Só a gente sabe, só quem passou. Aperta daqui e dali, maravilhoso, você ainda conseguiu captar aluno. Sim. Conseguimos. Olha como o poder de enxergar como um negócio, né? Como uma empresa, fazer a gestão, fazer todo, né? Todo o por trás, o a mais do que só a técnica e a paixão, e vai fazer toda a diferença. A técnica não é quem tem um produto melhor que vende demais, né? Não é. Então, assim, as verdades pra falar e sair correndo, né?
Tipo isso, porque não é quem tem. Não é quem ganha mais que é o melhor. Não vai ser. É quem vende melhor. E aí, a gente precisa se vender o tempo todo. E saber comunicar isso de uma forma que vá atrair pessoas. E é isso. E muitas vezes tem produtos tão bom quanto, né? Não Sim. necessariamente seja um melhor ou pior. Sim. Mas de repente um sabe vender mais que o outro. Muito. E eu vejo muito isso na dança, né? Comecei os cursos de balé infantil, tava indo bem e tal, só que essa coisa do pessoal não ter condições de comprar o curso me incomodava muito. Não que você só tenha que comprar meu curso. Mas assim, eu vi que faltava ali nos profissionais essa questão do gerenciamento, né? O gerenciamento da comunicação, do saber se vender, né? Porque eram bons profissionais, mas não conseguiam ter resultados nos seus trabalhos. Muita professora que vivia, nossa, te admiro, adoro o seu trabalho, mas eu tô mudando de área. Muita professora. Porque não... Que acabou desistindo, né? Desistindo bons profissionais. E eu acredito muito que tem muita gente que já entra nessa com a crença limitante de tipo, professor é pobre, professor de dança pior ainda. Você nunca, tipo, ou você decide que você vai ser pobre, vai viver fazendo o que você gosta sem dinheiro, ou você muda. Exato. O que você acha disso? Eu acho que é isso. As pessoas têm essa crença, mas é uma crença que começa lá na diretora da escola. Não, o professor, ele tem essa crença. Só que se a diretora também tem, ela não vai conseguir melhorar os processos dela para levar uma qualidade melhor profissional. É, porque ela não vai melhorar o dela e muito menos de quem tá abaixo dela. Né? Exatamente. E aí é onde ela acumula muitas frustrações por não saber vender e não saber se comunicar com a equipe. E aí vira assim, às vezes me vem alguns questionamentos de coisas que era só falar. Mas o que você pretende? Sabe? Perguntas chaves que mudam a vida. Porque hoje eu tenho uma escola, eu tenho 2 unidades, eu tenho uma equipe de 7 funcionários, né? Tirando meu sócio, lado a lado comigo. E assim, gente, tem problema? Tem problema. Mas nada, nossa, absurdo, rouba minha paz. E ele é seu sócio. Vocês vivem disso. Sim. Certo? É o que sustenta a família de vocês. É o que sustenta a nossa. E vocês não vivem mal. Não. Então, assim, é super possível, muito. Desde que a gente olhe para esse lado da gestão e do negócio em si, né? Porque não adianta só querer levantar a bandeira de que dança é trabalho, se eu não tratar realmente a dança como trabalho. Nossa. Se eu quiser que o outro me enxergue como profissional, se eu não tiver postura de profissional. E eu tava assistindo até e eu vim com isso na cabeça para falar isso, você entrou, eu lembrei. Eu tava assistindo um corte do Thiago Leifert falando sobre o esporte. Que tem pouco investimento, o esporte, mas tem dinheiro. Mas é porque as pessoas não olham o esporte como uma profissão. Para mim anda aqui, né? O balé e o esporte, né? Só que também falta do esportista se olhar como negócio. Então eu acho que é assim, a cultura do país, né? É uma cultura que não é tão favorecida, não favorece muito. Só que o profissional também não se valoriza. E aí vira aquela coisa de bota a culpa no governo, bota a culpa no... Culpa é minha, põe quem eu quiser, né? Exato. E aí sai botando a culpa em todo mundo e assim, não resolve o problema você colocar a culpa em alguém. É o que eu até falo pra minha equipe. Vamos resolver o problema. Como é que você resolve o problema? Como é que você traz o problema resolvido pra mim? Eu acho que tá aí o feeling do negócio, porque realmente o governo não ajuda. Viver no Brasil não é barato, né? Imposto não é para os fracos. Não é para os fracos, mas assim, é possível. A partir do momento que você tem um objetivo, que você tem essa visão de negócio e assim, estar ao lado de pessoas, né? Hoje tô aqui com você. Ontem eu tava fazendo uma consultoria de estilo, então eu tava com outra pessoa empreendedora. No sábado eu tava conversando com a Madu, que é a nossa marqueteira maravilhosa. E aí eu tava conversando com ela sobre que a gente que tem negócio fala de negócio, né? Sim. Né? Tava conversando com ela sobre uma reunião de equipe que eu fiz, que eu passei para ela como eu faço. E aí toda vez que eu converso com essa mulher, ela me fala uma coisa que ela tá fazendo, que eu falo assim, cara, que legal, vou implementar isso aqui.
E aí eu ia sair da reunião com a Madu e ia para uma reunião com uma colaboradora da equipe, já implementei e já vi resultado. Olha só, que maravilhoso. Entendeu? Então você tá em movimento. Então, eu já fiz isso com gestora de pontos também. Tá Já tô vendo? implementando Tá lá no Primeira Dança, os Então. babados todos. Olha O só. feedback, que daí vem outra pergunta. Então, assim, na prática, Aham. né, você já começou com essa visão toda. Você começou a enxergar o seu negócio como um negócio. Fez curso de gestão, né? Os cursos online também te ajudaram a virar mais a chavinha para esse lado, enxergar mais isso e buscar vender e trazer tudo isso. Então, você foi buscar essa parte da gestão. E como que você aplica isso? Porque, assim, tudo bem, tem a parte da escola que você aplica, que é o marketing, que é o financeiro, como você organiza, planilhas, enfim. Mas e a gestão da sua equipe? Como que você tenta passar isso para eles e mostrar que pode ser diferente? Você faz plano de carreira, né? Isso é uma coisa que, é a palavra. né, na dança, a maioria não é de comer, né? O que é isso? O que é isso? Sim. Assim, tem que ter, né? Tem que Porque ter. senão vai pra onde? Sim. Fica aquele professor ali, né? Que Sim. entra e sai, vai no automático dando aula, mas não sabe onde tá indo, onde quer chegar. O que quer fazer? O que você faz? Então, são várias ações, né? Então, primeiro é ter a missão, a visão e os valores da escola muito bem definidos. Então, a minha equipe tem um Trello lá, e a missão e a visão dos valores é o rodapé de toda reunião. Porque eu tenho que conscientizar elas o tempo todo. O meu foco é desenvolvimento. Então, eu quero desenvolver, e para desenvolver eu preciso me desenvolver. Então, é o exemplo, né? Pratico atividade física, me alimento bem, e todo mês, contando uma das coisas que eu faço, a gente desenvolve metas pessoais na reunião. Porque eu falo que a gente precisa se desenvolver para desenvolver. Como é que eu trabalho? Eu falo que a minha escola foca no desenvolvimento se a minha equipe não estuda. Se a minha equipe não tá nem aí para estudar ou para querer melhorar algo. Então, eu implementei as metas pessoais. Aí, cada uma fala uma meta pessoal. Gente, começamos com meta do tipo beber 2 litros de água por dia. Que é uma coisa simples e que a maioria não faz. É o básico bem feito, né? Tem, a cada semestre, uma reunião individual também com montagem de plano de carreira, né? Para mostrar onde ela tá e o que a escola pode oferecer para ela. E às vezes o que eu posso oferecer não é hoje, mas é daqui. Mas dá para traçar um plano juntos, né? Exatamente, 3 anos, 5 anos. Dá para saber se é possível, se é tangível. Exato. E tem um esqueminha, né? São várias perguntas chaves que eu faço ali. E aí eu fiz um curso com um amigo meu que faz gestão de equipe numa empresa. E modifiquei ali para dança. O que seria viável para minha empresa, né? O que vale a pena ou não vale. Então, eu faço isso. E, assim, é o dia a dia também. Então, eu trato a minha equipe com muito respeito. Feedback, para mim, tem que ser diário. Então, eu não pego... aconteceu uma coisa, eu vou falar só na reunião de plano de carreira que é daqui 3 meses. Não, aconteceu alguma coisa hoje, eu já vou te chamar no cantinho. E nunca você fez isso. É sempre... aconteceu isso. Por quê? Por que foi desse jeito? Por que não saiu como combinado? A pessoa vai dar as justificativas dela. E às vezes, desculpa, eu fiz errado mesmo. E errar é humano, faz parte. E às vezes realmente pode ter acontecido alguma coisa. Pode, às vezes a pessoa não tá bem. Eu tenho uma colaboradora lá que ela teve uma questão pessoal e ela é excelente. E aí, nisso, a gente começou a fazer os acompanhamentos, porque eu também faço as auditorias em sala de aula e nos atendimentos, né? Comecei a fazer, olhando lá, nossa, mas não tô fazendo. O que aconteceu? Eu chamei para conversar, sabia que tinha acontecido essa questão pessoal. Alinhei as expectativas, esse alinhamento de expectativas é muito importante. Alinhei as expectativas e aí, gente, foi essa conversa. Conversamos num dia, no outro, já voltou tudo normal. Porque é uma pessoa que pretende crescer dentro da empresa, que gosta de trabalhar lá. E para não bater cabeça, né? Porque às vezes você, como gestora, enxerga uma pessoa e você vê um potencial para alguma coisa e de repente você começa a investir isso na sua cabeça sem saber se é isso que ela quer. Exato. E aí, às vezes ela tá querendo uma coisa, você querendo outra, ninguém se fala e aí não encaixa nunca. Exato. Nenhuma das duas vai pra frente. Exato, é exatamente isso, exatamente. Então, o alinhamento de expectativa é muito importante. Eu tenho uma colaboradora lá que é ótima também. E ela falou que ela tem vontade de empreender. Ela tem essa vontade. E aí, só que assim,
as atitudes dela mostram que, por enquanto, ela tá mais com o pé dentro do que fora. Sim. E aí, com essas reuniões que a gente faz de alinhamento, dá pra ver que ela tá muito mais com os dois pés dentro do que fora. Tem uma outra colaboradora minha que ela é maravilhosa. Com vontade de colocar numa caixa e levar pra casa. Só que ela fez faculdade de outra coisa fora da dança. E o ano que vem, provavelmente, ela vai embora pra São Paulo. É uma colaboradora que desde janeiro, que foi a primeira reunião de alinhamento que a gente fez de plano de carreira. Você não amarrou o peso o peso do presidiário no pé dela pra ela não ir embora? Não, e eu já Tem liguei. homens que dá vontade de falar, não, você tá proibida de mudar de área. Mas não. Mas eu já falei pra ela, a minha vontade é que você fique, tá? Sim. Já alinhei com ela também, porque caso ela não vá, porque não é uma certeza, ela tem que fazer a prova, se ela passar, ela vai embora pra São Paulo pra fazer essa especialização na área. Mas se ela não passar, ela continua com a gente. E assim, eu tenho isso muito alinhado e também não trato ela diferente, porque eu sei que ela vai embora. Só que ela tá fazendo o trabalho dela muito bem feito também, porque não é porque sabe que vai sair que vai fazer. Que daí também já começa a fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Então, assim... O que você acha que são pré-requisitos, assim, para você contratar um professor? O que ele tem que ter? Olha, para contratar um professor lá na escola, primeiro eu faço um raio-x da pessoa ali e faço algumas perguntas para ver proatividade, para ver se gosta mesmo daquilo e para ver se a pessoa está disposta. Faço essa reunião de briefing, plano de carreira logo no início para alinhar as expectativas. Porque hoje o salário não é só o salário dinheiro, né? Tem muitos outros salários por trás do salário. Sim. Então, os 3 primeiros meses servem para a gente analisar se aquela pessoa está seguindo os alinhamentos da escola. Né? Pra ver se encaixa. Exato, porque eu vejo que as pessoas erram muito na contratação. Que é uma coisa que eu tenho até estudado mais a fundo. Até porque essa colaboradora vai sair, ano que vem vai entrar outra pessoa no lugar. Tem uma estagiária também, que é da secretaria, que ela vai sair o ano que vem, porque ela está fazendo faculdade de outra coisa, então eu vou ter que colocar outra pessoa no lugar. Então eu ando estudando mais sobre contratação. Mas não é uma coisa assim... Tem que ter o perfil da empresa. Tem que estar alinhado com a missão, visão e os valores da escola, né? A pessoa não precisa entrar querendo ficar ali a vida inteira. Só que ela precisa ter o mínimo ali do perfil dos funcionários que estão ali. Porque senão não dá liga. E aí todo um padrão que você já criou para sua escola não vai ser seguido. Exato. Então no ato da entrevista, né? Antes da pessoa a gente já passa as informações. Salário, horário, né? Explica certinho. Então a gente tenta ser o mais claro possível na comunicação. E no ato da contratação, ali na hora da entrevista, a gente já faz algumas perguntas chaves para entender, né? A pessoa tem algumas dinâmicas ali feitas. E aí depois disso é o dia a dia, os 3 primeiros meses, que é onde você... E aí você contratou, deu certo, gostou, bateu, contratou. Essa pessoa tem claro quais são as obrigações dela, as funções dela? Muito claro. Isso a gente alinha através de um contrato, primeiro, tá? Contrato que foi feito pelo jurídico da escola, tá? Contrato ali, primeiro é isso. E depois é o dia a dia ali das coisas que tem que ser feitas. Então, hoje a gente utiliza o Trello, que é um aplicativo gratuito, muito fácil de utilizar. Eu já vi você utilizando na primeira dança, né? Muito fácil de usar o Trello, maravilhoso. E aí tem ali, por exemplo, a recepcionista, que ela tem que fazer várias coisas, e tem coisa que é toda segunda, tem coisa que é toda quarta, então tem ali no checklist diário dela, no Trello, ela abre, às vezes esquece de fazer alguma coisa, eu vou chegar lá, mas por que o Trello não tá aberto? Tem que estar aberto. Ah, desculpa, eu esqueci de abrir já. É igual a gente ter agenda pra anotar os compromissos, mas não checar a agenda, né? Vai perder os compromissos. Não, ontem à noite eu tava ali checando a agenda, eu te mandei mensagem, né? Pra tá tudo certo pra hoje, tudo alinhado, precisa de mim pra alguma coisa. Então, assim, são as nossas obrigações, todos temos, né? Tem dia que não dá pra fazer tudo e tá tudo bem. Sim. Tem dia que não dá. Mas, e aí também já tem estabelecidas as prioridades. Isso. O que não dá pra deixar pra depois e o que se não der, vai ficar pro próximo. Nesse horário, isso aqui. Por exemplo, todo dia ela envia confirmação de aulas experimentais do dia. Então ela chega, é uma das primeiras coisas que ela tem que fazer. Porque a pessoa
ela chega lá tarde, a pessoa vai fazer aula 6, 7, 8 horas da noite, né? Dá pra ela fazer isso 6 horas da tarde? Não. Tem que fazer a hora que chega. Porque senão a pessoa vai mandar a mensagem. Gente, a gente esquece. Até o que a gente comeu no almoço, não vai esquecer de ir na aula experimental que a gente agendou. Com certeza. A gente ficou vendo assim, né, você falando tudo isso, e olha só que doido, porque como o assunto vai todo para um outro lado, realmente. Porque começou com a paixão pela dança e com a vontade de levar a dança para o máximo de pessoas possíveis. Só que se você não falar de todo esse resto, se você não estudar gestão, se você não for, né, gestão de equipe, se você não for estudar o financeiro, o jurídico, não entender o negócio e não aprender a vender, você não consegue levar aquilo que você tanto ama pra frente. Não. Então não adianta ficar lá parada, focada naquilo, que não vai viver disso, enquanto vai ficar lá parada, aquela professora que só ia estar dando 1000 aulas em... Eu vejo muito isso, né? Professora dá aula em 1000 lugares diferentes. Sim. Aí tem 2, 3 aulas em cada lugar. Vive louca. Chega essa época, segundo semestre, espetáculo final de ano. Tem espetáculo final de ano de 5 escolas diferentes. Aí tem que conciliar todos os ensaios gerais, todos os espetáculos, as marcações de palco. E aí fica naquela loucura insana para ter um dinheiro mais ou menos. Lá na escola, o que eu tento fazer é contratar profissional para ela tentar. A maioria das minhas professoras trabalham só lá na escola. A maioria, são todas, né? Muito bom. E eu já tento contratar elas na luz da aula, das 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9. Então elas já ficam ali na unidade do satélite, tinha até a cozinha lá, para elas poderem comer e tudo mais. Então, assim, já fica lá, já dá um monte de aula e já é bem remunerado para aquilo. Eu também tenho um monte de modalidade na minha escola. Pra se dedicar, né? Porque Exato. A pessoa também se dedica à escola, veste a camisa e porque realmente, eu falo, é muito difícil, né? Às vezes você dá o seu melhor em 5 academias diferentes, em 5 lugares. Não dá. É impossível. É quase impossível, é complicado. Até porque tem coisas que não são do seu... Como fala? No seu know-how, da sua sábia, né? Não é você que decide, né? Isso, exatamente. Do seu domínio, não é você que vai decidir, não é, por exemplo, você vai agendar o ensaio geral, a marcação de palco, a data do espetáculo, não é a professora, não. E aí ela só vai receber essa data, aí bate com o do outro, também não é ela que decide. Então, se ela depende de coisas que não são decisões dela, não tem como conciliar tudo isso na sua melhor performance. Sim. Né? Então é difícil, mas aí é aquela coisa, né? O ecossistema todo que tem que mudar, você está montando o seu maravilhosamente. Então você já está na segunda unidade, certo? Eu estou na segunda unidade. Tem uma unidade no colonial e uma unidade no satélite. Isso, na segunda unidade. E você tem vontade de abrir mais ainda? Quais são os seus próximos anseios? Eu tenho vontade de abrir mais unidades aqui em São José. Olha, né? Eu tenho vontade de expandir essa questão de falar sobre gestão também na dança, então tenho cuidado do meu posicionamento também, para poder passar isso com mais clareza e estudado muito para isso também. E temos o Gestora de Ponta, né? Porque ela tem isso. O Gestora de Ponta já surgiu quando? Surgiu depois... No contexto da sua história, veio a pandemia. Veio a pandemia. Na pandemia, no Colonial, vocês lembram que eu fui para um prédio bem simples, né? Na pandemia, eu lembro que antes da pandemia, estava construindo um prédio nesse mesmo bairro. E o meu marido achou esse prédio e ele falava assim, essa escola, aqui que vai ser nossa escola, aqui que vai ser nossa escola. E aí, pandemia, placa de alunos. E a gente... Oi, tudo bem? Negociamos, mudamos de prédio na pandemia. E aí, no esforço ali, mudamos de prédio, fomos para esse prédio que a gente está até hoje, que é um prédio mais novo, né? Parede retinho, bonito. Fomos para esse lugar. Nesse meio termo, eu já estava estudando cada vez mais sobre gestão, desenvolvendo cada vez mais os processos internos da escola, entendendo sobre isso. Veio uma outra gestora do Rio de Janeiro aqui e ela me convidou para dar um curso junto. Essa gestora falou assim, Vivi do céu. Nossa, você sabe muita coisa, eu investi em outros cursos e nesse eu aprendi mais, você tem que falar mais sobre gestão e falou sobre a minha questão do meu posicionamento. Ela falou sobre o meu posicionamento. Marinho? A Bruna Marinho. Bruna Marinho.
Ela falou, ela veio do Rio aqui pra gente dar um curso junto. E aí o pessoal que comprou o curso falou, eu comprei o curso por causa da Bruna, chegou aqui, me surpreendi com a Vivi, né? E a Bruna falou, Vivi, você é muito meiguinha, porque eu falava para professores de balé infantil. Muito fofinho, você não passa autoridade, então você precisa. E aí ela me deu vários toques, a Bruna fala mesmo, né? Se ela assistir isso aqui depois, ela vai falar, vai comentar que eu falo mesmo. Ela fala mesmo. Olha, a Bruna já manda suas sugestões. Isso, já Por pode. favor, já se prepara pra gente bater um papo junto Com também. certeza, Bruna ótima também. Bruna falou isso, aí eu comecei a mudar o meu posicionamento e falar mais sobre gestão. Nisso eu já estava começando a desenvolver o Gestora de Ponta. E aí contratei a Madu. Então assim, gente, tem que investir, tem que estudar. E o Gestora de Ponta já tá na 5ª turma. 5ª turma. Eu sei porque eu sou da 5ª turma. Ela é da 5ª turma, maravilhosa, maravilhosa. Muita coisa boa ali dentro. Que bom, fico muito feliz. Que todos os diretores de academia possam ter acesso a esse conteúdo. Se não seja com você, mas pode ser por ela, tá, gente? Em breve vem nova turma do Gestora de Ponta. Em breve vem. Mas, se não for por você, que eles tenham acesso a isso por outros lugares, mas que tenham acesso, que comecem a aplicar tudo isso que você fez, porque olha que maravilha, uma pessoa que, assim, né, teoricamente, se a gente for ver no burburinho da dança que o povo gosta, né, porque esses tempos atrás teve Joinville, eu comentei muito de Joinville, falei, gente, mas eu quero falar com vocês o quê? Que resultado de Joinville não define se o seu trabalho é o melhor ou é o pior. Exato. Até porque, apesar de muita gente viver nessa bolha de festivais, que tá tudo bem, tá, gente? Cada um tem seus objetivos. Quem quer ir pra festival tem mais aqui mesmo. Eu acho que todo mundo tem que ir pra Joinville experimentar, porque é uma delícia. Inclusive, a gente já tá com o nosso porquinho de Joinville 2025. Sim. Mas existe muita gente que desenvolve um trabalho sério, de verdade, na dança, fora do mundo festivais. Sim. Inclusive, esse é um dos objetivos do Dança Falada, é a gente trazer o profissionalismo para dança, a gente falar mais sobre isso, a gente mostrar diferentes trabalhos e mostrar que é possível, porque você é uma pessoa que tá aqui para isso, para mostrar para todo mundo que, ó, não necessariamente você vai ser um pobreta marromeno se você quiser trabalhar com dança, isso vai depender do seu posicionamento, de como você vai tratar isso. Sim. Né? Mas porque a gente precisa, né? Precisa falar. Gente, eu comecei numa garagem, né? Há 11 anos atrás, eu comecei numa garagem. E por eu não ter essa visão de profissionalismo, eu demorei bastante para conquistar, né? A segunda unidade veio no ano passado, porque eu já estava ali no Colonial, né? E já me vinha essa vontade de abrir uma segunda unidade. E aí, o ano passado, a gente conseguiu concretizar isso. Ó, a unidade já bateu o ponto de equilíbrio. Então, em menos de um ano, ela já se pagava sozinha. Então, eu não tinha prejuízo com ela, porque uma empresa dizem que 5 anos, né? Para conseguir conquistar isso. A gente conseguiu em menos de um. Então, olha, é um mercado próspero, né? Porque a criançada quer dançar, gente. A criançada quer dançar. E aí, assim, você como uma pessoa que abriu e começou a enxergar como negócio, hoje você ainda tá dentro de sala de aula? Eu tenho uma turma na escola. Mas eu pretendo... Você tem essa uma turma porque você ama muito. Mas tá sendo difícil manter. Mas aí, assim, tudo bem. Você tem uma turma. Eu tenho uma turma. Porque eu gosto muito. Você gosta muito. Provavelmente você vai ter que sair desse lugar. Ano que vem, tá na E aí você sai desse lugar. Mas a gestão da sua equipe, o treinamento da sua equipe é uma coisa que você faz. Eu faço. Diretamente. Eu faço diretamente. Então, além das reuniões que a gente tem de equipe todo mês, então já é no contrato, essas reuniões fazem parte da contratação, né? Tem que participar das reuniões. A gente tem um grupo de estudos que a gente se encontra uma vez no mês para estudar. Então, é uma tarde de estudos, né? Hoje, eu dou treinamento. A gente tem também uma neuropsicopedagoga que ajuda nas crianças neurodivergentes. Então, ela ajuda os professores a saberem lidar com situações e desenvolver aquela criança melhor, né? E o projeto para o segundo semestre é que a gente comece a levar outros profissionais, depois a gente vai conversar, levar outros profissionais também para complementar esse grupo de estudos. Então, um dia vai ser dos professores e outro dia vai ser dos alunos. Aí hoje a gente vai trabalhar condicionamento físico, técnica, vai trabalhar um exercício específico. Eu faço crossfit.
Aí tô até com o braço roxo aqui, porque crossfiteira é ela, faz 1 mês e meio, né? Tem dia que eu me arrependo, mas continuo indo. Você sabe que eu acho uma delícia, que eu sou super eclética, né? Eu sou do crossfit, do beach tênis e do balé clássico, tudo junto e misturado. Tudo junto. Eu também sou eclética, eu gosto do dinamismo. Eu gosto do movimento. Gosto do movimento. E no crossfit, eles têm um negócio que chama clínica. Né? Sim. Olha, dando um negócio aqui legal. Bom, pelo menos eu achei incrível a ideia. E a clínica é uma tarde que você vai, aí, às vezes tem um investimento, às vezes o box dá, que eles levam um profissional para estudar um movimento específico. E se for comparar a quantidade de movimentos que o balé tem e que o crossfit tem, o balé tem muito mais. Falei, cara, que ideia genial! Trazer esses movimentos. Então a gente vai fazer um dia só para estudar pirueta. Sim, então uma clínica de giro. Clínica de giro. Como que a gente pode melhorar o desempenho da pirueta? Ah, a gente vai fazer uma clínica para melhorar o movimento do grande-val. Sei lá, tem muitos movimentos. Para decorrer, enfim. O que eu posso fazer? Como é que eu posso fortalecer para eu poder conseguir fazer isso? Aí eu falei assim, conheço alguns profissionais que podem me ajudar nisso, então vou começar a levar isso para a escola. E aí é uma ideia de um projeto futuro, entendeu? Se alguém quiser fazer, a gente pode fazer também. Eu acho que a gente faz também. Ah, eu vou falar, senão vão me copiar. Copia. Vamos levar mais profissionalismo pra dança inteira. Esse Brasil enorme. Sim, né? assim, São José mesmo, quantas academias de dança a gente tem? Nossa Senhora, né? Porque olha, quantas foram pro Joinville participar. Sim. Não é fácil. Não, José ganharam. É um da dança, ganharam. Trouxeram premiações, já foram muitas. E quantas não foram? Sim. E tem um trabalho voltado para outro lado. Sim. E, assim, tem muito. Muito. É uma área próspera e muita gente grande. já me falou, mas já tem muita academia, então você vai abrir outra? A gente tem mais de 200 alunos hoje. Tem um monte de academias e abriu a segunda unidade no ano passado, né? Ano Pra dizer assim, passado. tá, o povo tem essa pira do mercado saturado, né? O mercado tá saturado. Não tá. Gente, se você E a verdade é que saturado de coisas todo mundo tá, né? tem. Mas tá saturado de coisa boa, de coisa com excelência? Não. Não Na tá. minha visão, não. Não, porque... Porque se tivesse, eu não tava conseguindo abrir uma outra unidade no ano passado. Concordo? Exato. Se tivesse saturado de coisa boa, com excelência, que... Não tem. Então, assim, o básico bem feito ainda não está sendo feito. Não está sendo feito. É isso. Não está sendo feito o básico bem feito. E a gente precisa chegar lá. Precisa. E tem 1000 formas, né? Às vezes a gente fica, mas o que eu posso fazer? Tem 1000 formas. Agora eu tô começando a participar de alguns eventos de empreendedorismo aqui na cidade. É muito legal. Porque a partir do momento que você tá ali, você conversa com uma pessoa, a pessoa te dá um insight, que eu tava sábado com a Madu, ela me deu um insight, então assim, esteja rodeado. Ai, Vivi, não tenho isso na minha cidade. Assiste podcast. Escuta pessoas que têm negócios. O nosso podcast. Esse podcast é ótimo aqui, ó, cheio de insight pra você. É maravilhoso, entendeu? Mas não precisa ficar focado só na nossa área, né? Não. Até porque foi isso que te fez expandir, foi trazendo conhecimento de outras áreas. Então agora a gente tem o Dança Falada para trazer esse tipo de conteúdo voltado para dança, mas nada te impede de também buscar fora. Não. Tudo agrega, tudo a gente vai tendo, né? Insights, olhares diferentes. Tudo. É muito legal. Eu sou a rainha do podcast. E assim, não tenho tempo. Gente, às vezes eu tô lavando louça, eu coloco ali um negocinho pra ouvir. Taraná, porque tempo? Quem é que tem tempo hoje em dia? Quem tem tempo não tem. Eu treino ouvindo podcast, eu lavo uma louça ouvindo mais um pedacinho. E não precisa ouvir às vezes tudo numa sentada, né? Porque são vídeos longos, mas... E fora que a função vezes 2... Nossa, otimiza, né? Mas tem gente que fala tão bem no Joel J, mas eu não gosto de ouvir no acelerado. Daí tem algumas pessoas que não dá pra ouvir no acelerado. Ele é enérgico, né? Eu escuto assim, mas não quero. Aquele ponto de vista dele, que ele tem os áudios curtinhos, você vai ouvir no vezes 2, não dá. Não dá, tem que ser no máximo 1,5, 25, só pra você ganhar um tempinho. E às vezes para, volta um pouquinho. Nossa, deixa eu ouvir isso de duas vezes, né? Nós tem um podcast dele que fala sobre performance de líderes e tal. Que eu já ouvi umas 5 vezes, o mesmo podcast. Eu vejo gente com bloqueio, o curso do Conrado mesmo, eu assisti uma vez, acompanho o Conrado, ouço outras coisas do Conrado. E esse curso dele, que é o método 8 P's, eu vou de novo, porque é muito bom, gente, eu não tem como absorver tudo em uma vez só.
o gestor de ponta, toda vez tem aula ao vivo, né? Eu vou falar de novo sobre planejamento, só que toda vez eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa sentada diferente ali naquela cadeira. Graças a Deus, né? Você tinha parado lá no primeira turma? Nossa, não tinha. Daí não tinha turma. Não tinha quinta. Não tinha, de jeito nenhum. Então, assim. Eu falo que eu fiquei com o formulário do gestor de ponto pra responder. Eu demorei uns 3 dias pra responder tudo. Aí tinha uma lá que eu falava, gente, mas. Eu quase mandei assim: olha, Vivi, peraí que eu vou assistir tudo de novo. Vou assistir outra melhor isso aqui. Porque eu sou dessas, eu assisto, eu gosto de dar aquela assistida assim. Tem. Aí depois eu volto com calma, de novo, assistindo tudo de novo. Anotando. Porque eu vou anotando alguns insights e vou assistindo tudo, eu vou tendo aquele geralzão, assim, do conteúdo. Aí depois eu volto, assisto tudo de novo. E cada um tem a sua forma. E a hora que você assiste a segunda vez, parece que você fala, nossa, como que eu não percebi isso? Como eu não ouvi isso? Mas é que às vezes é o time, é o Mercúrio retrógrado. É o time. É assim, são 1000 coisas. E o próprio balé, né? Por que a gente repete 1000 vezes a mesma aula? Faz tanto dia, 20 anos, E ainda não tá maravilhoso. Ainda não tá maravilhoso, não, tadinho. É tipo isso aí. Tipo isso, então tem que repetir. O que você diria pra Vivi de uns anos atrás, lá do Interlagos? Persista. Acredita que você vai chegar lá, você vai realizar seus sonhos. E agora você deixa um recado pra Vivi de daqui 10 anos. Não para, não é fácil, é um processo, mas se você continuar persistindo, estudando e priorizando as coisas que realmente são importantes, você vai alcançar os seus sonhos. Eu acho que eu não falaria coisas diferentes para as Vivis, porque eu ainda não cheguei onde eu tô. Onde eu gostaria. Onde você quer. Onde eu gostaria. Ainda não cheguei onde eu gostaria. Então, é continuar. Mas já deu um belo passo, não, né? Já caminhou bastante. Às vezes eu fico meio desanimado, meu marido tá sempre ali, Vi. Mas olha isso, você tá sendo ingrata com você. E eu falo, nossa, pior, olha o tanto de coisa que a gente já fez. O satélite mesmo, que foi muito difícil no começo. Eu tive que abrir mão até de sair, porque tava economizando pra poder investir, né? Economizando em coisas. Isso são coisas às vezes super importantes. São. Sim, E aí isso eu vejo muito, que eu entrei na época da pandemia também, de ler e ouvir histórias, as biografias, né? De grandes marcas e de grandes nomes. Muito importante. E aí a gente cai muito nisso, né? A gente fica muito, mas eu preciso, mas eu também mereço comprar uma brusinha nova. Eu tenho que, né, fazer. Sim. Às vezes a gente precisa estar num certo ponto que a gente tem que fazer escolhas e vai ter que escolher não sair, não fazer a unha, não comprar uma brusinha nova, pra investir naquilo ali, porque senão aquilo ali não vai pra frente. E o tempo também, né? Não só. Mas é passageiro. É isso que a gente tem que colocar em mente. Tem que começar e terminar. Não pode durar pra sempre. Não pode ser pra sempre esse abrir mão das coisas, né? Tem que ser uma coisa assim, vai começar, vou abrir mão por 6 meses, que nem o meu marido falou pra mim, quando deu certo esse meu contrato, começou as obras, né? Ele falou assim, vai dar certo, mas você sabe que primeiro vai dar errado, né? Verdade. E deu. Eu aprendi muito com a segunda unidade. Um monte de processo que a gente tinha pra 2 unidades não funcionou, teve que fazer diferente, teve que mostrar de outra forma. Teve que, antes a gente fazia só por mensagem, depois teve que colocar mensagem, vídeo e foto. E aí tive que me desdobrar pra conversar com o pai. É assim, gente. Quanto mais costas, mais frente. Então, quanto mais responsabilidades, mais difícil vai ter. São outras dores. Coisas que eu me preocupava 5 anos atrás, hoje eu não tenho mais preocupação. A equipe já consegue, já faz. Hoje eu me preocupo com outras coisas. Isso é amadurecimento, é processo. E crescimento, né? Não vai pra crescer se não for assim. Não. Pra gente finalizar, uma mensagem pras gestoras, professoras, pra quem é profissional da dança. Eu falaria a mesma coisa que eu falei pra Vivi de 10 anos atrás. Ia de 10 anos pra frente pra acreditar em vocês. Mas assim, se profissionalizem. Busquem profissionais que falem coisas que ajudam a vocês nesse processo. Porque não é fácil, mas é um processo que, se a gente se profissionalizar, buscar entender o nosso negócio como um negócio e não só um negócio, porque a gente também, eu sou um negócio, eu me vi, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa visão, a gente consegue dar passos maiores e abrir a mente para outras possibilidades. Maravilhosa, muito obrigada! Adorei! Tá dando um papo, gente. Se a gente se deixar, a gente fica aqui 3 horas de podcast só falando dessas coisas. Aonde as pessoas te encontram?
Balé em Conteúdo. E o Instagram da minha escola, @Vivi Cavalcante Academia. Muito bem, maravilha. Muito obrigada a todos vocês aqui pela audiência. Mandem para todo mundo, compartilhem para a gente levar todo esse conhecimento e todo esse assunto à frente e trazer mais profissionalismo para dança. Aqui no YouTube, Dança Falada. No Spotify também estaremos com Dança Falada. Você pode assistir aonde for melhor para você. E no Instagram, @ThaisBechepest, vocês vão ver lá vários recortes, collabs com balé e conteúdo. Enfim, aí vocês podem aproveitar para passar os recortes para frente e indicar esse nosso novo canal aí com bastante conteúdo. E para ajudar a gente a levar todo esse assunto para frente, todo esse conteúdo maravilhoso, já se inscreve aqui no canal, por favor. Deixa seu like, quanto mais vocês interagirem com o conteúdo, mais relevância a gente ganha e consegue jogar tudo isso para frente. Obrigada, que linda. Amei participar. Obrigada mesmo. Beijo, até a próxima.